Saudações tricolores, vamos falar sobre essa estreia do Fluminense, primeira partida do ano. Fluminense finalmente estreou pelo Campeonato Carioca. O mais importante foi que o Fluminense estreou com vitória, a torcida compareceu lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Terça-feira já tem jogo de novo contra o Nova Iguaçu, lá no Maraca. Vou estar presente, claro, quem tá aí do outro lado eu tenho certeza que também não vai querer perder a estreia do Maracanã com a nossa torcida presente, né, rapaziada? Então o Fluminense teve uma estreia muito boa ontem contra o Resende, estreia essa que tivemos dois jogadores estreando, atuando pela primeira vez com a camisa do Fluminense, e tivemos também algumas gratas surpresas nesse primeiro jogo do ano, e a gente vai falar sobre tudo o que aconteceu nessa partida para vocês no nosso vídeo de pós-jogo aqui do Quintal Tricolor. Mas antes, deixa eu me apresentar para vocês. Me chamo Gabriel Neves, esse aqui é o canal Quintal Tricolor. Estou por aqui sempre trazendo notícias, novidades e muita atualização sobre o nosso Fluminense para todo mundo que está aí do outro lado. Então, se ainda não é inscrito aqui no Quintal Tricolor, está me assistindo pela primeira vez, já deixa a sua inscrição aí embaixo, que é muito importante para a gente estar conseguindo crescer cada vez mais, pouco a pouco, naquele passo de formiguinha dentro da plataforma aqui no YouTube. E vou trazer um número estatístico para vocês: mais ou menos 85% das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não estão inscritas aqui no Quintal Tricolor. Então, se você não é inscrito, não perde essa oportunidade, já se inscreve e dá essa força aqui pro Quintal Tricolor. Não esquece também de já deixar aquele curtir e, claro, deixa o comentário aí pra gente saber o que vocês acharam da estreia do Fluminense. Foi a estreia dos sonhos ou não foi a estreia dos sonhos? Deixa aí no comentário pra gente. Vamos começar a falar bastante sobre essa partida e, claro, ativa o sino para não perder nenhuma atualização aqui do Quintal Tricolor. Vamos começar falando sobre os jogadores que iniciaram a partida, sobre os 11 iniciais que tiveram o papel de estrear desde o primeiro minuto com a camisa do Flusão em 2023. O goleiro Fábio não teve muito o que trabalhar na partida. Me lembro de um único bom lance, onde ele sai ali em um contra o atacante do Resende, e o Fábio faz muito bem a defesa que seria no lado direito ali. O Fábio conseguiu fazer uma defesa muito boa. Sobre os jogadores da linha de zaga, não tenho muito o que comentar, porque, como eu falei, foi uma partida muito tranquila para o Fluminense. O Fluminense não sofreu nenhum tipo de susto, tirando esse lance onde o Fábio teve que fazer uma defesa um pouco mais plástica. O Fluminense não sofreu com sustos durante a partida. O Resende não ofereceu perigo ao Fluminense. Em algum momento, o Fluminense mesmo se complicava nas saídas de bola, em algum toque de bola ali que ainda não está muito bem entrosado. Mas ainda assim o Resende não trouxe muito risco para o Fluminense. Então é difícil a gente falar sobre a linha de zaga. O que vale a gente destacar sobre os 4 defensores, os 2 laterais: Samuel Xavier pelo lado direito e o Calegari pelo lado esquerdo improvisado. O Jorge não estreou nessa partida. Os 2 laterais apoiaram muito bem no ataque e não deixaram tanto espaço defensivamente. O Samuel Xavier, em algum momento, já no meio para o final do segundo tempo, quando as pernas já estavam pesadas, até chegou a deixar um espaço ali pelo seu lado, lado direito. Só que assim, os volantes estavam muito bem e conseguiram cobrir aquele lado de campo ali quando o Samuel Xavier subia. Mas os 2 laterais, assim como os 2 zagueiros, não tiveram muitos destaques nessa partida. Vale ressaltar mesmo o apoio dos 2 laterais, Samuel e Calegari. Passando para a linha de meio de campo, o André mais uma vez absoluto. É chover no molhado falar do André. O André jogou mais uma vez muito bem. É o pessoal falar mais uma vez, mas é a primeira partida do ano. Não, é que se a gente somar com tudo que aconteceu no ano passado, o André não perdeu a regularidade, mesmo não estando no seu ápice físico. Vale lembrar que o time do Fluminense sentiu bastante a questão física, mas isso a gente fala mais na frente para vocês. Então o André fez uma partida muito boa, controlou as ações no meio de campo, teve muita interceptação, conseguiu ajudar bastante na saída de bola. E o garoto Martinelli, de todo mundo que estava dentro de campo ali, para mim, o que destoou mais negativamente foi o Martinelli. Errou alguns passes, poderia ter apoiado um pouco melhor no ataque, mas ainda assim, primeiro jogo do ano, não tem muito que a gente criticar dessa atuação ainda, até porque o Resende não nos trouxe perigo. Os erros do Martinelli aconteceram, mas logo eles eram corrigidos e não traziam tantos riscos para o Fluminense. E cara, eu acho que até a terceira e quarta rodada do Campeonato Carioca vai ser mais ou menos o que a gente viu
na partida de ontem. Passando um pouquinho para o Iago Felipe, não tem muito que a gente falar. Iago Felipe foi um jogador que, de todos que estavam em campo, na minha opinião, foi um dos que mais correu, assim como o John Arias no ataque. Iago Felipe correu bastante, se movimentou pra caramba, tentou jogada pelo lado direito, tentou jogada pelo lado esquerdo, buscou bola ali no meio de campo para tentar aquela triangulação, mas ainda assim, primeira partida, mesmo ele tendo um pulmão privilegiado, não foi nenhuma partida incrível fisicamente do Iago Felipe. Agora falando do Paulo Henrique Ganso, se todo jogo deixarem ele com o espaço que ele teve na partida contra o Resende, o Fluminense vai fazer 80 gols tranquilamente, porque o Paulo Henrique Ganso ontem estava solto, ninguém encostava nele na marcação, ninguém apertava, ele estava encontrando toda hora algum jogador do Fluminense bem posicionado. Nem sempre esse posicionamento dos jogadores era aquela bola em direção a gol para o cara receber já finalizando, mas era aquele passe pré-gol, pré-assistência, aquele segundo toque ali antes do cara chegar de fato na cara do gol. Paulo Henrique Ganso jogou muito solto, partida muito boa, segundo tempo chegou a ser substituído, mas nada demais. Foi uma partida muito boa sim, porém teve muito espaço para jogar. Também ficou fácil, né, Ganso? Mas como se ele precisasse dessa facilidade toda, né? O cara encontra jogador onde ele quiser, a hora que quer. Passando para os dois atacantes que iniciaram a partida, Germancano e John Arias. John Arias, na minha opinião, o melhor jogador em campo disparado. Muita movimentação no ataque, ajudou na defesa também quando foi necessário. E além disso, muitos dribles com objetividade. O cara não só driblava, como ele driblava em direção ao gol. Fazia muita fumaça na defesa do Resende e não à toa ele conseguiu ajudar muito, principalmente no Fluminense na hora do primeiro gol. John Arias deu uma movimentação ali pro ataque muito boa, algo que a gente já via acontecendo desde o ano passado, quando o John Arias foi um dos maiores destaques do Campeonato Brasileiro e da temporada inteira com a camisa do Fluminense. Germancano, uma pena aquele gol não ter sido dado para o Germancano. Germancano abriu o placar para o Fluminense, só que a equipe de arbitragem acabou dando gol contra do Resende. O Germancano se posicionou muito bem. E outra coisa, hein, Samuel Xavier, para de ser egoísta, meu irmão. Podia ter dado passe para o Germancano e o primeiro gol da temporada do Fluminense seria do Germancano, caso o Samuel Xavier não fosse fominha. Mas aí passou num outro lance, o Germancano estava bem posicionado, cabeceou, a bola acabou batendo no zagueiro e indo parar dentro da rede do Resende, e com isso o Fluminense abriu o placar na partida. E claro, o Fluminense já estava bem tranquilo e a partir daí só tranquilizou mais ainda, não precisou correr tanto, trocou mais passe, em algum momento tentou algumas bolas longas, mas sobre Germancano, muito posicionamento efetivo. Em alguns momentos ele poderia ter recebido mais passe porque estava muito bem colocado, mas não foi o que aconteceu. Gerou alguma preocupação, principalmente no primeiro tempo, quando sentiu o joelho esquerdo, mas nada que tirasse o sono da torcida tricolor. O cara tá bem, não à toa continuou na partida. Mas no segundo tempo tivemos algumas substituições essas que ajudaram o Fluminense a chegar ao segundo gol. No segundo tempo, o Fluminense colocou o Lima para estrear, colocou o Keno para estrear, colocou também Felipe Melo em campo, Marrone e Alan. E com esses 5 jogadores em campo, o Fluminense conseguiu chegar ao segundo gol. Então o primeiro gol do Fluminense, com o jogador do Fluminense, acabou saindo dos pés do Alan. Também é algo para se comemorar, porque a gente que vem acompanhando há bastante tempo as notícias do Fluminense, dos bastidores, a gente tem escutado muito que Marrone e Alan têm se destacado bastante no treino. O Alan principalmente pela questão física, porque no ano passado ele chegou, teve muito problema, só conseguiu atuar na reta final de temporada. E cara, essa temporada eu acho que ele vai sim brigar por essa posição no ataque contra o Germancano. Se ele vai ser titular ou não já é outro assunto, porque o Germancano atravessa a ótima fase desde o ano passado. Então eu acho que quando o Germancano não estiver muito bem, nós temos um substituto à altura hoje no Fluminense. Não foi à toa que o Alan entrou em campo, sofreu o pênalti, pegou a bola e bateu. Vale lembrar que na hora que ele pega a bola para bater o pênalti, não sei se todo mundo conseguiu acompanhar, o Marrone pede a bola, aí ele fala, não, eu que vou bater, e o Marrone fala, beleza, pega a bola lá, bate. Alan pegou, bateu, converteu e o Fluminense conseguiu fazer o segundo gol dentro da partida, dando muita tranquilidade e fazendo com que o Fluminense conseguisse os primeiros
3 pontos da temporada dentro do Campeonato Carioca. Foi a estreia dos sonhos? Não foi a estreia dos sonhos? Eu acho que o Fluminense poderia ter feito mais gols, poderia ter feito uma exibição melhor, mas ainda assim eu não consigo criticar tanto. Primeiro jogo da temporada, já teve gente reclamando que o Fernando Diniz escalou um lateral esquerdo que não é lateral esquerdo, tendo lateral esquerdo, só que o Jorge chegou e ainda está encontrando a melhor forma física, rapaziada. Temos que esperar, porque o Jorge ainda não tá bem, fisicamente, e por isso que o Calegari atuou ali pela esquerda e o Jorge sequer entrou em campo, até porque não teve motivo para o Calegari ser substituído, e a gente forçar o lateral esquerdo logo nesse início de ano, logo nesse início de temporada e acabar tendo uma lesão, é melhor deixar o Jorge um pouquinho de lado e quando ele tiver 100% ele entra em campo, toma a vaga e joga com a camisa do Fluminense, porque eu tenho certeza que ele vai dar conta do recado. E olha, eu acho que se na temporada passada aquelas jogadas pelo lado esquerdo davam certo, sem a gente ter um cara de ofício ali, imagina com o Jorge atuando ali pelo lado esquerdo, ajudando muito o Keno ou até mesmo o John Arias quando eles caírem por aquele lado. Keno, Marrone entraram em campo junto com o Alan e deram muita movimentação, ajudaram bastante o Fluminense. Sobre o Lima e Felipe Melo, partida ok. Sobre o Lima, eu me assustei um pouco, fez uma partida muito abaixo, mas primeiro jogo da temporada, não está bem fisicamente, tem questão de adaptação, e o jogo lá em Volta Redonda, 4 horas da tarde, com aquele solzão na mufa, é complicado, rapaziada. Mas o importante mesmo foi o Fluminense sair com a vitória. Terça-feira tem Maracanã, terça-feira tem muito louco da cabeça, terça-feira tem muita festa da nossa torcida, e eu espero que a gente tenha um excelente público, espero todo mundo que está aí do outro lado por lá, hein? Saudações tricolores, muito obrigado por nos assistir até o final, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no Quintal Tricolor, ativar o sino para não perder nenhuma notificação e seguir a gente também lá no @Quintal Tricolor no Instagram. Tamo junto, rapaziada, o céu é o limite para o Fluminense. Abraço.